Meu nome é Ernesto, eu quero mandar um beijo para minha mãe, pro meu pai e para minha avó, Dona Vitoriosa. E olha só, nós vamos falar de um assunto que hoje em dia é muito comum e que as pessoas não têm a menor noção do perigo quando praticam. Espalhar textos pelas redes sociais sem dar créditos. A prática comum em tempos de internet é conhecida como pirataria virtual. E o pior de tudo, é considerada crime. Você sabia? Não sabia? Então confere o VT. A prática de plágio tem sido muito comum hoje em dia, seja em publicações acadêmicas, na música ou até mesmo na internet. Muitas vezes as pessoas alegam o desconhecimento da lei dos direitos autorais. Porém, isso não reduz a possibilidade de uma sanção por plágio. Por isso, fique atento à legislação que rege o nosso país. Muitas vezes as pessoas querem ser o primeiro entre os amigos a dar aquela informação. Então essa reprodução hoje acaba ficando desenfreada e as pessoas, ou por não terem conhecimento da lei, ou por outro motivo qualquer, acaba não dando o devido crédito. Isso é plágio ou contrafação, que é previsto no Código Penal Brasileiro. Segundo consta no artigo 7º da Lei do Direito Autoral, define o rol de obras intelectuais protegidas pela lei, que vão desde grandes conferências até pequenas gravuras, conceituando obras intelectuais como criações de espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. O que configura o plágio, por exemplo, é a cópia, né? O plágio ele vem do latim, que é plágio, furto. Então é alguém expropriar ilicitamente aquilo que não é dele, né? Então ele se apropriou de um texto ou de uma criação de uma outra pessoa como se dele fosse. Quando Carolina descobriu que o texto havia sido copiado por um site de renome nacional, procurou os seus direitos e conseguiu os créditos para o site. Eu fui mostrar essa reportagem para alguém, pesquisei pelo título, que eu me lembrava do título que a gente havia dado, e aí apareceu o nosso link e um outro link com o mesmo título, com as mesmas frases, com as mesmas palavras que a gente usou. Nesse caso, nós entramos em contato, eles decidiram por manter o conteúdo no site, mas acreditaram corretamente depois. Tá certo. A Carolina Vilela é responsável pelo nosso portal www.ip.com.br. Isso acontece demais, porque a gente sempre sai na frente com informações em tempo reais, e os outros sites fazem só o quê? Ctrl+C, Ctrl+V, vai lá e cola e dão como se a notícia tivesse sido investigada, apurada por eles. Portanto, foi criado para tentar prevenir esse tipo de ação, que é considerada crime, o Marco Civil da Internet no ano de 2014. Dr. Cristiano Mendes está aqui conosco no quadro Direito de hoje. Nós vamos começar a falar sobre esse assunto, mas você de casa também pode ligar e participar através do 3261-9898. Hoje existem, inclusive delegacias especializadas em crimes cibernéticos, não é isso, doutor Cristiano? Isso é verdade. A questão da evolução da informática, ela trouxe também essa especialização no direito, tanto por delegados, tanto por juízes, advogados também especializados nessa área. Então, não só essa questão de copiar um texto, atribuir aquele texto como se fosse seu, quando não é, que caracteriza o crime, a questão de se divulgar ele na internet, onde o campo de expansão é muito maior, faz que se agrave mais ainda a questão do plágio. Essa questão da especialização no ramo da informática, principalmente, vem trazido grandes inovações dentro do judiciário para analisar questões que ainda, como diz, surgem hoje e o judiciário é chamado a pronunciar, como diz, dias depois sobre aquela questão. Então, exige muito do profissional essa atualização constante. Inclusive, não só textos, como imagens, fotos também, né? É verdade. Quem acha que hoje em dia a internet é terra sem lei, está enganado, né? Está enganado, está cada vez mais estabelecendo esse controle dentro da internet. Muitas vezes é utilizado, por exemplo, é muito lembrado quando fala esse plágio também de estudante. O estudante vai lá, um estudante de outra universidade, publica seu trabalho na internet, e vem outro aqui de outro estado, copia, e os professores às vezes estão bem atentos a essa questão para realmente, se fosse copiado, para se dar o crédito no seu trabalho, né? Tá certo. Inclusive aqui em Tuiutaba já existe uma delegada especializada em crimes cibernéticos para atender toda a população. Bom, você fazer uma pergunta agora da Aline de Uberlândia, que diz o seguinte, pergunta encaminhada pelo nosso e-mail, gabriela@redevitoriosa.com.br. Sou aprendiz em uma empresa e estou grávida de 5 meses, mas o mês que vem se encerra o contrato. Se a empresa insistir em me demitir pelo término do contrato, posso procurar os meus direitos por estar grávida? Pode, como deve. A gente
já vem falando essa questão há já um ano, né, com relação à estabilidade da gestante quando o contrato é determinado. Isso pouco importa. Você tem que provar que a questão da concepção foi feita dentro do contrato de trabalho e esse contrato se prorroga para indeterminado em razão da proteção do nascituro e da gestante. Mais uma pergunta sobre direito trabalhista, que é do Carlos, daqui de Tiutaba, do bairro Tupã, que diz o seguinte: trabalhei por 9 anos em uma empresa, fui demitido e tive meu acerto homologado, mas não foi pago. A empresa entrou em recuperação judicial em 2013 e em 2014 fechou as portas, né, pediu a falência e demitiu todos os funcionários por correspondência. Caso a justiça arrecade recursos com a venda dos bens, tem o meu direito resguardado, mesmo se passando 2 anos dessa rescisão? Tem, porque... Até quanto tempo ele tem esse direito resguardado ou não existe um prazo Não tem limite? um prazo. O que acontece? O processo de falência é um processo que visa a arrecadação dos bens, a questão da quantificação, leilão desses bens para se transformar em dinheiro para fazer o pagamento daqueles credores que têm preferência, que é no caso o trabalhador. O trabalhador é o primeiro a receber. Se o crédito dele está no processo, está lá, quanto que ele deve receber, ele vai receber com juro e correção. Ok. Temos uma participação ao vivo. Olá, bom dia. Quem fala? É o Edson. Edson, fala de onde? Uberlândia. Uberlândia. Qual o bairro, Edson, em Uberlândia? Tocantins. Seja bem-vindo ao programa. Um beijo grande para todo mundo aí. Pode fazer a sua pergunta. Tocantins. Ok, pode fazer a sua pergunta. Eu queria saber porque um amigo meu foi lá numa empresa aqui de Uberlândia e ele foi fazer uma inscrição por uma vaga de emprego, determinada uma vaga, e ele tinha cursos, entendeu? De outra área, de elétrica, de solda, e não pegaram ele. Queria saber se está certo isso aí. A questão de recrutamento e seleção, ela é muito subjetiva, feita pela empresa. Então, independente se a pessoa tem um currículo, acha que o currículo dele é completo e que se encaixa para aquela vaga, é da empresa a questão de escolher qual é o melhor candidato para aquela vaga. Lógico que certos requisitos, certas exigências não pode ser feita com indiscriminatório, por exemplo. Mas é da empresa essa prerrogativa de escolher qual que é o melhor candidato para a vaga que ela está oferecendo. Ok, mais uma participação. Olá, bom dia. Quem fala? Alô? Alô? Fala de onde? Oi? Você fala de onde, querido? Eu Tiutaba. Seja bem-vindo ao programa, pode fazer a sua pergunta. Tiutaba. Ok, pode fazer a sua pergunta. Escuta, fez 7 anos que eu entrei contra a firma e ela já fechou e ela já abriu, eu ganhei. Só que o advogado me fala que não achou nada até hoje, no nome da firma para penhorar, para me receber meu dinheiro e nem do sócio. Como eu posso proceder? Infelizmente, como diz, é o tendão de Aquiles de todos os processos, principalmente na questão trabalhista. É o famoso ganhar e não levar. Infelizmente, você vai lá, faz todo o processo de conhecimento, prova se é devido, faz a execução desse. Na hora de, como diz, de executar, na hora de pegar o pagamento, infelizmente pode acontecer do sócio não ter bens para responder. Logicamente que esse sócio continua com o nome sujo, como diz, cadastrado no cadastro de devedores trabalhistas, né? E é um dos mecanismos para se fazer que esse sócio venha pagar esse crédito trabalhista depois. Tanto é que essa semana está acontecendo em todo o judiciário trabalhista a semana de conciliação, principalmente na questão das execuções trabalhistas. Quando se há o crédito, né, por parte do empregado, a empresa não pagou por motivos diversos, seja porque não conseguiu reunir o valor, seja porque não tem bem suficiente para programar essa situação de pagamento e, como diz, o sócio da empresa ou a empresa deixar de ser devedor e fazer o pagamento. Ok, doutor Cristiano, muito obrigada pela sua participação. Até a próxima terça-feira. O quadro Direito encerra por aqui, mas antes de ir embora, deixa eu mandar um parabéns para uma pessoa muito especial. O coração de hoje vai para Raíssa, que está comemorando o aniversário. Raíssa, beijo grande no seu coração, muitas felicidades, muitas bênçãos, que Papai do Céu continue a derramar muita coisa boa sobre a sua vida e de toda a sua família. O Manhã Vitoriosa de hoje fica por aqui. Obrigadaço pela sua audiência, pela sua companhia, acima de tudo, pela sua lealdade e pela sua fidelidade. Muito obrigado por me permitir entrar aí na sua casa todos os dias, de segunda a sexta, aqui pela tela da TV Vitoriosa. Fico muito orgulhosa disso e muito satisfeita. Volto amanhã, a partir das 11 horas. Estou aqui esperando por você. Beijo grande no seu coração. Fique agora com o Jornal da Vitoriosa.